Por que as pessoas criticam tanto a auditoria da dívida? Falando nisso. Porque eles acham que não pode ter uma auditoria na dívida. Toda empresa tem que ter uma auditoria. Exatamente. Tem que ter uma auditoria. Aí nós chegamos As contas do governo a gente não pode ter auditoria. Nós chegamos no ponto nevrálgico dessa história toda. Por que não pode? Né? Nós só tivemos uma auditoria dessa dívida no governo do Getúlio Vargas, cara. Né? Nós temos ali no processo do estoque do endividamento, nós temos uma desconfiança de uma dívida prescrita, daqueles títulos Brady, sabe? Que na época dos títulos Brady. Por que a gente não pode fazer uma auditoria e mexer e investigar esse estoque para reduzir juros? Porque os juros ele é baseado no estoque da dívida. Né? Por que isso é uma heresia aqui no Brasil? Por que o mercado vai reclamar tanto? Por que parece algo assim extremamente perigoso para a economia nacional a gente fazer uma auditoria da dívida? Né? Aproveita uma coisa interessante. Você falou sobre a auditoria da dívida, obviamente. Essa questão dos juros, obviamente. O pessoal aqui tá comentando que o papo tá muito bom. Nessa questão específica da dívida, a gente tá indo para onde? Para onde tá indo esse dinheiro? Porque é dívida para quem? Para quem que a gente deve? Você tem aqueles que tem um cartelzinho, né, de bancos que compram os títulos, os dealers. Eles compram os títulos da dívida pública. São eles que dão, né, o tom da compra dos títulos da dívida pública. Porque quando a gente fala da dívida pública, a pessoa que tem um investimento lá na dívida, ela acha que está falando com ela. Ela acha que se tiver uma edição, uma auditoria da dívida pública, quem vai perder é ela, por questões da sua aposentadoria, os seus investimentos. Não, gente, a gente não está falando de pessoas comuns. A gente está falando de um grupo de dealers que são extremamente ricos. Né? Eles não querem o processo de auditoria da dívida pública. E aí a gente fica numa briguinha no Brasil por falta de recursos. Lembra quando o doutor Enéas falava assim, nós temos dinheiro sim. Não, o Brasil não tem dinheiro. Não, nós temos. Né? Tem até uma conversa clássica do doutor Enéas com o Jô Soares, e quando o Jô Soares pergunta para ele sobre a dívida, e ele fala para não pagar a dívida, né? A gente não paga. Mas espera aí, nós vamos dar o calote? Não é bem assim. O Rafael Correia, ele fez a auditoria da dívida no Equador e ele foi muito exitoso ao fazer a auditoria da dívida no Equador. Porque aqueles que, em tese, compravam os títulos da dívida pública e que recebiam o pagamento da dívida pública equatoriana, aceitaram. Porque é uma questão de contrato, entendeu? Uma coisa que é interessante nessa questão da dívida pública, como você falou... não dá para fazer uma auditoria, porque a auditoria pode quebrar e as pessoas vão à falência. Se a gente não fizer auditoria, quem vai à falência é o Brasil. Quem vai à falência é o Brasil. O dinheiro também que esses bancos ganham no Brasil é um dinheiro exacerbado. É uma coisa bizarra, porque os bancos eles ganham tanto dinheiro no Brasil. Se você compara com o sistema bancário brasileiro com outros países, o nosso sistema bancário é muito mais tecnológico. O pessoal gasta dinheiro pra caramba, inventando várias e várias formas de como burlar, por exemplo, hackeamento. Entendeu? Tem tecnologias aqui no Brasil de aplicativo e tudo mais, o próprio Pix, né? Não existe em outros países. Sim. Então você pega na Alemanha, na Alemanha o pessoal ainda usa dinheiro físico pra caramba. Você vai em outros lugares aí, o pessoal tá, digamos assim, o sistema bancário brasileiro é tão rico, mas tão rico, que eles torram dinheiro em diversas coisas. Mas é por conta dos juros. Porque os nossos juros são os maiores do mundo. Você sabe de onde vem o dinheiro do Setúbal, por exemplo, do Itaú e do Moreira Salles? Vem da usura. Mas antes de você ter o banco, você teve dinheiro para criar um banco, porque não é qualquer um que cria um banco. Não dá pra você, a gente juntar... Então, Moreira Salles, por exemplo. Né? Nós temos a família Moreira Salles, que é família de banqueiros também. Né? A família Moreira Salles, a coisa começou quando o patriarca fez negócios com o Nelson Rockefeller. Que ele era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele conheceu o Nelson Rockefeller, ele vendeu a fazenda... esqueci o nome da fazenda. Procura aí, Francisco, por favor. Ele vendeu uma extensão de terra para o Nelson Rockefeller imensa aqui no Brasil. Vendeu para um gringo. Ou seja, sai do brasileiro
né? Esse que é o problema do nosso setor privado, sabe? Esse que é o problema da nossa pequena burguesia. Não tem esse compromisso com o Brasil, sabe? Não tem esse compromisso com o Brasil. Eu lembro do caso da Ferrari. Sabe o caso da Ferrari? O Enzo Ferrari, ele... Olha só que loucura. A Ferrari, ela era uma marca de carros já consolidada na Itália. E ela fazia aquelas competições de corridas, as 36 horas de Le Mans, desculpa, tô maluco. 36 horas de Le Mans, as corridas, inclusive, que eles faziam de corridas de carros para atrair pilotos e tal. A Ferrari, ela quase foi vendida para Ford. Só que o Enzo Ferrari não vendeu para Ford e ligou e vendeu para o seu maior concorrente da época, né? Que era o dono da Fiat. Por que ele vendeu pra Fiat? Italiano também. Italiano. Porque ele não queria vender a empresa pra uma pessoa entre aspas, concorrência. Excelente. Porque o dono da Ford já era concorrente dele, né? É isso. Ele falou, não, vou vender para um italiano, não vou entregar a minha empresa para alguém de fora. É isso. É disso. Essa ilustração, ela foi a mais eloquente da noite. É isso. Entendeu? A gente, por mais que a gente tenha aqui uma disputa de mercado, tem que ter esse compromisso com o desenvolvimento nacional. A nossa pequena burguesia, que é a que mais... porque a alta burguesia, ela ganha. Ela ganha com o entreguismo, tá? A alta burguesia, ela ganha... Bodoquena. Essa mesma, fazenda. Uma extensão enorme. Então, quando você... 400 mil é uma extensão Alguém era dono disso e já era muito rico. Quando a gente fala assim, o George Soros está comprando terras aqui no Brasil e isso é um problema de estratégia de segurança nacional, essa é uma praxis desses gringos. É uma praxis desses gringos. Comprar terras... Assim, mas não é comprar uma fazendinha, comprar um sítiozinho aqui, não. É comprar extensões de terras, assim, muito relevantes, né? E a família Moreira Salles, o patriarca, ele começou a realmente crescer nesses negócios com o Nelson Rockefeller. Então é sempre com entreguismo. E assim se forma a alta burguesia. Quem que é a alta burguesia no Brasil? Jorge Paulo Lemann, que está sempre no topo da cadeia alimentar, né? Não sei se ele é o mais rico, mas ele é o terceiro, é o segundo. Depois, o mais rico, acho que é a família Safra. Então, qual que é o dinheiro da família Safra? Porque esse daí eu fui atrás, e o primeiro era o Edmund Safra, né? Aí veio... Casa de Judeus. Não, o caso dele foi um negócio que eles saíram do Líbano, ele sai fugido do Líbano e vem pro Brasil, e eram irmãos, e esses irmãos, um trabalha no Brasil, um trabalha nos Estados Unidos. Os irmãos Safra da época, eles pegam e transferem, inclusive, depois o banco americano que continua até hoje, e a sede brasileira e tal, eles transferem para uma terceira unidade, e essa terceira unidade vai ser na França. Onde, inclusive, tem uma mansão que é muito famosa, que essa mansão pegou fogo. Porque um funcionário colocou fogo nessa mansão. E aí passou em tudo quanto é lugar, né? Na TV e tudo mais. Mas era a casa mais cara do mundo. Palácio. Era a casa mais cara do mundo. Pesquisa aí. Casa do Safra que pegou fogo na França. Essa casa era avaliada em mais de 1 bilhão. Entendeu? E aí eles venderam, obviamente, depois de muito tempo, assim. Mas tudo que é na base do Safra é assim, na base do exagero. Base do exagero. O maior avião... Aí. Não é só o Safra, não. Casa de 1,2 bilhão, de Lili Safra. Exatamente. Essa daí é a herdeira, né? A mulher Mas que não é só o Safra. Esse é um comportamento da elite. Esse comportamento hiperbólico de mostrar riqueza, né? É uma coisa assim... não tem nada em volta da casa, tá vendo? Os caras compram até o terreno do lado pra ninguém aparecer. Você, com certeza, nunca foi convidado pra ir numa festa lá, tá? Aí, essa casa pegou fogo. Provavelmente nunca seremos. Essa casa pegou fogo, ninguém sabia quem que era, quem que mora. Um brasileiro, bicho. Pra você ver. Essa... Que é brasileiro, mas não é bem brasileiro. Mansão... não é bem, por exemplo, Jorge Paulo Lemann é brasileiro, mas não é bem brasileiro. Ele tem uns negócios... Ele não pensou 2 vezes em pegar uma empresa brasileira, que é a empresa cervejeira, uma empresa que tinha sede aqui no Brasil, remessa de lucro ficava no Brasil... E ele fundiu com o Império Belga, né? E aí, o que acontece? Ele tira a sede do Brasil e coloca na Bélgica. Isso é brasileiro? Mas aí a gente tem que fazer conta. Aí eu vou concordar com o Lemann. Nesse caso, eu vou concordar com o Lemann.
Mas peraí, remessa de lucro não tá mais no Brasil, tá indo pro exterior. O Brasil precisa de uma questão tarifária. Todo mundo tira o dinheiro do Sim, Brasil. a gente precisa de muita coisa. Pra resolver isso daí. É. Mas enfim, só complementando pro pessoal. Essa casa, ninguém sabia quem que era o dono. Pegou fogo, apareceu em todo mundo no jornal. O dono era o brasileiro, o dono do Safra. O maior avião comercial que existe, tá, no Brasil, inclusive ninguém conhece. Ninguém sabe como é por dentro. Dizem que é todo dourado, tipo do Trump, sabe? Negócio assim, tudo de ouro e tal. Do Safra. A casa que tem aqui no Morumbi, inclusive, é uma casa que era muito conhecida porque tinham, se eu não me engano, 3 casas, assim, tipo, a do Silvio Santos, a da Hebe e a do Safra, né? A do Safra tá aí até hoje. A da Hebe, inclusive, tá abandonada, né? Tipo, tá com IPTU atrasado, ela deixou pros funcionários e tal, e só que eles não tinham como tocar, porque é muito gasto, obviamente, e Tem muitas abandonado. mansões abandonadas. A do Clodovil também tá abandonada lá. Questão de inventário, sim. Enfim, essa é a famosa ostentação. Essa é a famosa ostentação mesmo, isso, né? Daí, exatamente. Então, tudo com eles é na base dos bilhões, na base do exagero mesmo. A grande questão é que essa família parou de circular porque eles estão passando por um problema familiar. E aí eu queria te perguntar sobre sucessão familiar na casa dos bilionários. Os Safras, eles estão com um problema onde a herdeira, né, tá sendo acusada pelo filho, tá? E aí agora eles estão sendo acusados do quê? Obviamente, de usurpação, de patrimônio, de não sei o quê. Um monte de acusações da mídia. E o herdeiro tá processando a própria mãe pra... Não é mãe, cara, é madrasta, né? Porra, tô maluco. A madrasta tá processando porque... enfim, parece que alguém não tá satisfeito com o dinheiro que tem. Sempre parece que quanto mais dinheiro, melhor, né? Mas essas disputas internas, elas acontecem também na elite, né? São seres humanos que têm ambições, que têm disputas ali pela herança. Isso aí é algo que acontece em todas as famílias.